Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. Que eu estava fazendo uma ligação agora há pouco e é legal esse bastidor, porque obviamente o Dorival Júnior vai ser o técnico do Corinthians, né? Já deu aceite. E a frase que eu ouvi foi: se o Dorival não tivesse dado sinal positivo para a reunião que vai ter agora no fim da tarde, com o empresário, com o advogado, com papelada, com tudo mais, não era para era para dar uma negativa e não ser o técnico do Corinthians. Então, vamos usar os trâmites burocráticos. Essa reunião vai ser às 4h30, no fim da tarde. Fabinho ainda está lá, né, em Florianópolis, e aí vão formalizar tudo. Então, eu entendo que o anúncio vai ser hoje. Eu entendo que o anúncio pode ser hoje, né? O próprio Samir falou, pode ser que está sendo aguardado em São Paulo, tal. Falando, São Paulo é muito rápido, né? Então, assim, vai ser rápido o negócio, mas essa reunião vai definir esses trâmites aí. Inclusive, meu telefone está tocando aqui. Ah, então pode atender, ó, que a notícia chegando, como eu falei, a gente gosta. Samir, você dando uma informação, o Hernan também, a gente vai aqui construindo juntos, né, toda essa história da chegada do Dorival Júnior. Conta mais pra gente dessas novidades, desse acerto do Dorival com o clube, em que passo isso está, o que está faltando mesmo, tá na reta final aí para já ter um anúncio possivelmente, como é que tá esse acerto final? Ó, Luísa, ontem o Fabinho Soldado foi para Florianópolis e ele foi para definir, né? Ele já foi com o aval do Augusto Melo para levar o projeto, né, pro Dorival Júnior e também os valores. Então ele já chegou, o Corinthians tá com muita pressa, né, em relação à contratação do novo treinador. Então o Fabinho já chegou, apresentou o projeto, né, a estrutura do Corinthians. Dorival nunca trabalhou no Corinthians, prometeu, né, 3 ótimos reforços, inclusive medalhões para o meio do ano, e também colocou na mesa um salário que é maior do que o do Ramon Dias. O Corinthians, aliás, nem tinha o plano B, né, como a gente escreveu aí junto com, né, com o nosso querido Léo. O Corinthians nem tinha mais o plano B, né, era o Tite, depois veio o Dorival. O Corinthians colocou um salário na mesa maior do que o do Ramon e menor do que pagaria ao Tite, né? O Tite sabe que em relação ao Corinthians, né, o Corinthians realmente abre os cofres, né, em relação ao Tite. Então não falta praticamente mais nada, é só essa questão realmente burocrática. O Dorival, né, viajar para São Paulo, né, ele vem junto com o filho, sentar com a diretoria do Corinthians, aí entra o departamento financeiro, enfim, Pedro Silveira e companhia, e os advogados, né, como disse o Hernan, para acertar as questões burocráticas. Contrato, né, o tempo de contrato deve ser até o fim aí do mandato do Augusto Melo, né, mas a gente precisa aguardar em relação ainda ao tempo de contrato. Não sei se o Hernan tem algum detalhe sobre isso, se pode passar, né, do mandato do Augusto Melo, mas o que a gente sabe é a negociação praticamente já finalizada, né, Dorival Júnior encaminhado para ser o novo técnico do Corinthians, com um salário maior que o do Ramon Dias, com um projeto que ele aprovou, inclusive com promessa, né, de grandes contratações no meio do ano. A ideia é complicada essa história do Corinthians, né? Porque o Corinthians não tem dinheiro. O Fabinho dá entrevista e diz: o Corinthians, situação financeira é difícil. O Pedro Silveira dá entrevista e diz: a situação é difícil. E nos bastidores eles prometem grandes contratações. E às vezes as pessoas acham até que o repórter está dizendo isso, mas os dirigentes falam outra coisa em on em relação à questão financeira. Gente, o Corinthians contratou o Memphis Depay e já estava quebrado. O Corinthians já estava numa situação difícil e, de repente, contrata um jogador de quase 5 milhões por mês. Então, esse é o futebol, esse é o Corinthians. Não, e claro que isso não é exclusivo do Corinthians, né? É do futebol. Mas, especificamente, em relação ao Dorival, né? Estou falando isso porque foram prometidos aí reforços para o Dorival Júnior. Situação muito bem encaminhada. Ousa dizer, viu, Luísa, que essa negociação só mela, né? Só poderia dar errada se o Corinthians desistir. Por exemplo, o Augusto Melo fala não quero mais, né? Pela parte do Dorival, ele aceitou o projeto, é um baita salário e ele também sempre teve vontade de treinar o Corinthians, né? Agora vai completar os 4 grandes de São Paulo. Tem uma pessoa no Corinthians que queria outro técnico e estava tentando fazer a cabeça do Augusto. Claro que não é o Fabinho, né?
Fabinho viajou para Florianópolis para trazer realmente o Dorival Júnior. Só se o Augusto aceitasse a opinião dessa pessoa do nada e tudo mudasse, mas é muito difícil. O Dorival está encaminhado para ser o novo técnico do Corinthians, com um bom salário e um projeto que ele aprovou. Luísa, Hernan e os amigos e amigas que nos acompanham de primeira. E sabe o que é deixar bem claro uma informação que é importante? Desvendar o mistério da CBF. O Dorival Júnior, ele parcelou a sua multa rescisória. Então, a partir do momento que ele assinou com a CBF a rescisão, quando ele foi demitido, o valor, que eu não cheguei ao valor, e também para mim não vem ao caso, mas ele fez em várias parcelas esse valor. A CBF paga mensalmente para ele, um valor legal, assim, um valor gordo. E aí ficou muito aquela coisa, quando ele assumir um novo clube, ele vai deixar de receber. Ou então, o clube que contratar ele vai ter que arcar com aquilo. Nunca teve isso. Nunca teve isso. Então, assim, é que nem um contrato de trabalho. Você está numa empresa, essa empresa rescinde com você, você continua recebendo a multa, você trabalha numa nova empresa, essa nova empresa não tem nada a ver, né? Então, o Corinthians nada impede o Corinthians, não tem impeditivo de questões contratuais, multas com a CBF, de dinheiro que ele vai receber até o final da Copa, chegou até a se especular sobre isso, não tem nada. É um parcelamento, são várias parcelas, inclusive, e aí acho que até se deu esse tom de, é até a Copa, porque pode ser que seja até a Copa mesmo, é um parcelamento grande. E isso foi um acordo entre as partes, entre a CBF e o Dorival na hora de assinar a rescisão. E vai continuar recebendo. Então, assim, ele vai ter uma grana a mais, uma poupança, mérito dele, foi técnico da seleção, saiu e tal, e agora arrumou um emprego novo no Corinthians, num grande clube. Então, nada impede nesse momento, nessa questão financeira do Dorival. E outra coisa também que é importante falar, o Dorival está pedindo não sei quantos milhões e tal. Hoje, o que se negocia, e o Samir trouxe aí a questão do ganhar bem, é que no entendimento dos empresários, dos advogados, quem gere a carreira do Dorival, é que ele hoje é um treinador que está num patamar diferente do que ele era anos atrás, né? É um treinador que era da seleção brasileira, é um treinador que foi campeão com São Paulo na Copa do Brasil, campeão de Libertadores e Copa do Brasil com o Flamengo e fez um excelente trabalho no Ceará. Os 3 últimos trabalhos mais a seleção foram trabalhos bons nos clubes e não deu certo na seleção, mas muito mais pela seleção do que propriamente pelo Dorival, que também é estrutural. O Dorival teve suas críticas, merece, claro, sim, a gente falou muito aqui sobre isso, mas o Dorival hoje está num outro patamar de técnico. Então, por isso, a questão da pedida é em função hoje dele ser um profissional mais bem avaliado no mercado. E querendo ou não, o trabalho tendo sido bom ou não, ele tem um selo ali de seleção brasileira que eleva o patamar, não é para qualquer um. Oi, Samir. Não, resumindo, né, o que o Hernan falou, hoje o Dorival é um dos técnicos tops do futebol brasileiro, né? Cada um pode ter a sua crítica em relação ao trabalho dele, os elogios, mas não tem como, né? É um técnico hoje que vai ser um dos treinadores bem mais pagos do futebol brasileiro. Eu tenho a mesma informação do Hernan, aliás, conversei com o Dorival, né, no final de semana, em relação a essa questão que o Hernan falou, exatamente isso. A CBF, né, a multa, o que o Dorival vai receber por ter treinado a seleção brasileira, né, a rescisão de contrato, não tem nada a ver, né, com o acerto dele com qualquer outro clube, e claro, agora o Corinthians, né? E eu estava batendo um papo com o Dorival sobre isso, porque já estavam querendo vender a ideia, né? Acho que o Hernan deve ter também visto por aí, que o Corinthians ia ter que pagar o salário para o Dorival e arcar com a multa da CBF, por exemplo. Aí o Corinthians pagaria um super salário para o Dorival. Isso não existe. O Dorival vai receber lá, igual o Hernan falou, a poupança dele lá, a rescisão da CBF não tem nada a ver com o acerto com o Corinthians. O Corinthians acertou um salário que é justo, né? Pelo patamar que está o Dorival. Recentemente, além de treinar a seleção, o Dorival tem títulos recentes. Não é um treinador que ganhou título na década de 90, nos anos, né, enfim. É um treinador que é campeão da Libertadores da América e Copa do Brasil pelo Flamengo e no ano seguinte da Copa do Brasil pelo São Paulo. Então, é um técnico realmente que tem títulos, né, conquistados recentemente. Então, a questão da CBF
É isso que o Hernan falou e eu tenho essa confirmação, inclusive, do Dorival. Não tem nada a ver a CBF com o Corinthians. Isso não vai ser empecilho nenhum, né, pro Dorival assinar o seu contrato com o time paulista. É importante a gente esclarecer isso, porque era uma dúvida que pairava. Inclusive, a gente falou sobre isso aqui no De Primeira diversas vezes. Então, está esclarecido, a CBF vai continuar pagando essa rescisão com o Dorival, da forma como eles acertaram, e o Corinthians paga o salário normalmente para o treinador. Me parece que ficou muito bom para o Corinthians, porque depois da frustração do Tite, que foi uma grande frustração, conseguiu agir rápido. No mesmo dia, o Fabinho Soldado já foi para Florianópolis para fazer essa reunião com o Dorival, já se acertaram, agora está perto aí. E um técnico, se não era o que o Corinthians pretendia, um técnico com uma identificação histórica como o Tite, é um técnico recém-saído da seleção brasileira, querendo ou não. E é importante também, assim, o que ajudou para o acerto rápido? Vamos lá. O Dorival Júnior, obviamente, no mercado, sabia que existiam vários clubes atrás dele. Grêmio foi atrás, Santos foi atrás, teve todo aquele papo de bastidor de São Paulo e o Corinthians. E aí a ligação do Dorival para alguns jornalistas falando não fui procurado, de fato, o Dorival não foi procurado pelo Augusto Melo nem pelo Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado em nenhum momento esteve ligando para treinadores com o Ramon, tanto porque ele sempre se demonstrou muito fiel ao Ramon. E o Fabinho Soldado, até o último momento, fazia ponderações à permanência do Ramon Dias. Então, assim, o Fabinho Soldado estava ali focado na questão do Ramon Dias. É uma questão até ética, né, Hernan? Enquanto Claro, seu treinador está ali na cadeira, você respeite seu treinador, depois você busca outro. Porque tem muito clube que já sai fazendo contato para já garantir ali quem vem para o lugar, mas é uma questão. Nem esfriou a cadeira e já tem outro querendo sentar, né? E também, às vezes, tem treinador que não se ajuda e aceita conversar, né? E outros que se oferecem também, tem de tudo, né? Tem de tudo, o mercado tem de tudo. E o Dorival, Hernan, o Dorival ele falou para mim, que eu não sei que associação que é, mas ele é presidente de uma associação que defende os direitos dos técnicos. Então o Dorival ele tem uma preocupação muito grande com esse tipo de informação dele estar negociando com um clube que tenha um técnico empregado. O que eu ouvi do Dorival foi, eu não gosto que façam isso comigo, já fizeram, não gosto e não faria isso, não faz sentido. E eu me lembro que a época foi muito em função do Zubeldia. E ele falou, cara, eu gosto do Zubeldia. Eu tenho um carinho pelo Zubeldia. Não faria isso com um cara, é estrangeiro, não conheço e tal, beleza, esses caras vêm aqui e tomam o nosso emprego. Não é o perfil do Dorival ter esse tipo de pensamento. O que se tinha já era uma ideia de que o Corinthians iria atrás, de que tinham pessoas próximas ao Augusto já começando a fazer uma especulação, porque assim, o Samir vive o dia a dia do Corinthians, sabe muito bem, existem pessoas próximas ao Augusto que já começam a fazer uma varredura, já começam a fazer contatos. São pessoas que a gente pode chamar de intermediários ou interlocutores, não propriamente uma voz oficial como o Fabinho ou como o próprio Augusto, pegar o telefone e ligar para o Dorival, ligar para o Edson Codor, que é o empresário do Dorival. Então, esses contatos vão meio que acontecer no mercado, tem essa coisa de se movimentar. Então o Dorival já sabia. E aí quando você pega um Fabinho Soldado que trabalhou com o Dorival no Flamengo, se deram muito bem, viraram amigos lá, o cara chegou em Florianópolis, o Dorival aceitou recebê-lo em casa, lá para uma reunião, meio caminho andado. E o Fabinho estava muito focado em fechar com o Dorival já ontem. Só que aí a coisa deu aquela coisa, né? Vamos deixar para amanhã é outro dia. E foi muito parecido com o movimento que o São Paulo fez. O Casares e o Rui Costa e o Belmonte foram para Florianópolis, jantaram com o Dorival, no dia seguinte fecharam. Mesmo roteiro, só que ao invés de 3, o Fabinho fez o serviço de 3. O Fabinho foi sozinho. Está de volta com a última informação publicada no GE sobre o que parece ser um acerto iminente com Dorival Júnior. O Corinthians tinha até amanhã de ontem, 8 da manhã, certeza que já teria o Tite dando treino ontem, inclusive. O Corinthians mudou o horário do treino da manhã para a tarde, porque já contava que o Tite começaria a trabalhar logo depois de assinar o contrato. O Tite teve uma crise de ansiedade, paralisou a carreira por tempo indeterminado, já demonstramos aqui nossa simpatia, nosso apoio, nosso abraço ao treinador, que ele cuide da saúde dele. E o Corinthians, então, se voltou para Dorival Júnior e por aquilo que publica o GE, reportagem do Bruno Cassucci,
Zé Edgar de Matos e o Iago Rudá, está muito próximo de anunciar o ex-treinador da seleção brasileira. A pergunta é óbvia. É uma boa para o Corinthians, é uma boa para o Dorival? Baita contratação. Assim, para o Corinthians é uma baita contratação. Para o Dorival, eu acho que também que ele vai ter um elenco ali que se não é dos melhores do futebol brasileiro, mas com muitas peças com qualidade para ele conseguir desenvolver e fazer esse time do Corinthians jogar bola, que era algo que a gente não estava vendo na mão do Ramon Dias. E se a gente for pensar, o penúltimo grande trabalho do Dorival, antes do São Paulo, o trabalho dele no Flamengo, foi um trabalho ele encontra uma solução, é óbvio, né, gente? Jogadores com características um pouco diferentes, mas em termos de formação, com a formação parecida com o que o Ramon Dias estava usando no Corinthians, com essa formação de losango e 2 jogadores na frente. Pode ser que ele chegue e use uma maneira de jogar, pense em jogar no 4-3-3, no 4-2-3-1, mas assim, acho que até nesse sentido é uma boa também, de um treinador que tem na sua carreira recentemente um trabalho bem desenvolvido e encontrou uma solução dentro do esquema que o Corinthians vem utilizando. Assim, o Dorival não teria sido a minha escolha para a seleção brasileira, mas acho que dentro do cenário do futebol brasileiro, acho que não tem nenhuma dúvida de que ele é prateleira ali, primeira prateleira dos melhores treinadores. Felipe, você que tem experiência de clube e de seleção, você acha possível que treinadores tenham perfis específicos, ou seja, Dorival no futebol de clubes? Basta ver, ele foi campeão da Copa do Brasil da Libertadores no Flamengo, Copa do Brasil no Santos, Copa do Brasil no São Paulo, ele é vitorioso. É possível que o cara que às vezes vence muito no clube não consiga se adaptar ao futebol de seleção? Eu acho que o Dorival, quando pegou a seleção, ele pegou a seleção num momento muito conturbado, né? Ele não era seguramente a primeira opção, sabe? Quando ele chega na seleção brasileira, ele já chega com muitas palavras contrárias, sabe? E isso é muito complicado, é muito difícil. Eu penso que o Dorival, ele tem cancha, tem personalidade, mais do que isso. Ele entende futebol suficientemente para poder fazer um bom trabalho na seleção. Só que pegou um momento que foi muito difícil, foi muito complicado. Precisava de resultado, e quando a gente fala de seleção brasileira, né, a gente precisa de resultado para ontem. E ele não conseguiu fazer isso aí. Então, assim, mas eu acho que é um cara, é um nome fantástico para o Corinthians. Eu tenho, dentre os treinadores que estão sem trabalho, eu tenho 3 treinadores. Um mais jovem, que é o Paulo Turra, que eu gosto muito do trabalho dele. O Fernando Diniz, que eu sou suspeito para falar, para mim é o melhor treinador do país e está sem clube. E o Dorival Júnior. Então, assim, o Corinthians pega, de fato, o que tem de melhor no mercado. Concordo. Eu acho que o Dorival ele tem uma característica em todos esses 3 trabalhos de clube antes da seleção, em que ele chega em times que tinham problemas aparentes, ele resolve rapidamente os problemas, inclusive problemas não só de campo, problemas extracampo, de relacionamento de jogadores ali com comissões técnicas anteriores. É um cara que pacifica o ambiente, né? Você raramente vê caso de jogador que teve problema com o Dorival, grandes problemas com o Dorival. Então, um cara que consegue ter fazer a manutenção desse bom ambiente e o time passa a se desenvolver. É só ver o que ele fez. São Paulo, o jeito que ele pegou, o jeito que ele entregou. Flamengo, o jeito que ele pegou, o jeito que ele entregou. Ceará, a mesma coisa. Todos os 3 times, após a saída do Dorival, tiveram quedas bruscas, né? O Ceará chegou a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, inclusive, de 2022. Então, acho que é um bom nome, sim, das opções de mercado, é uma das melhores. E eu acho que até dentro daquilo que o Ramon Dias tentava fazer taticamente com o time do Corinthians, ele tem algumas semelhanças ali de montagem da equipe. Pedro citou a questão do esquema tático, acho da questão do gosto pela posse de bola também, da liberdade de movimentação aos jogadores que ele costuma dar nas suas equipes. Tem que ajustar defensivamente. E aí ele vai, talvez seja o primeiro ponto que ele vai ter que atacar no time do Corinthians. Hoje é dia de São Jorge, padroeiro do Corinthians, e é possível que a Sirene no Parque São Jorge, não sei se ele terá essa deferência, a Sirene toca com grandes nomes, acredito que para o Tite ela tocaria, ver se vai tocar para o Dorival. É bem possível que ainda hoje o Corinthians anuncie o treinador, o Corinthians que joga amanhã pela Sul-Americana.